Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Denis e esse é o programa Denis Ribeiro Entrevista. Para começar, eu quero convidá-lo a se inscrever no meu canal, ative as notificações para a gente poder alcançar muito mais gente, levar conhecimento e levar conteúdo de valor para todo mundo aí. Quero falar para vocês que meu convidado de hoje é um cara gente boa demais, ele é advogado, ele atua na área do direito do trabalho e em outras especialidades. Então, convido você a assistir esse bate-papo comigo e apresento a vocês o meu convidado. Vem para cá, Renan Pazianotto. Pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, o convidado de hoje é o Dr. Renan Pazianotto. Estou muito feliz e muito honrado por você ter aceito o meu convite. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre as suas especializações, sua área de atuação e por que você escolheu a advocacia como carreira. Bom, Denis, eu queria agradecer o convite. Fico muito honrado em poder dar uma entrevista para você. E como você já sabe, eu atuo nas áreas do direito do trabalho e direito tributário, tá? O meu escritório que ele tem 1 ano de funcionamento quase, e antes disso eu trabalhei no banco durante 11 anos. Nossa. Eu me formei em Direito em 2012 pela PUC Campinas, tenho MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Gestão de Pessoas e agora estou finalizando minha pós-graduação em Direito Tributário. Desde o início da faculdade de Direito, eu trabalhei na área de Direito do Trabalho, como estagiário, tanto em escritórios, como também na vara do trabalho aqui em Capivari, e também de estagiário do Banco do Brasil, durante 2 anos, antes de eu ingressar mesmo via concurso público no banco. E dentro do banco eu atuei tanto em agência, quanto também no jurídico do banco, sempre nessa área jurídica dentro do direito do trabalho. Sim. Então, doutor, é o seguinte, e por que você escolheu a advocacia como carreira? A gente quer saber, conta aí pra gente. Na verdade, eu fui inspirado pelo meu cunhado, que é formado em Direito, o Dr. Matheus, e eu gostava da profissão dele, do que ele fazia, e cheguei no 3º ano, eu tinha 2 opções, quando eu estava no 3º colegial, ou eu ia cursar História, ou então eu ia cursar Direito, para defender os direitos das pessoas, que é uma coisa que eu acho que é muito legal. Sim. Para vocês que não conhecem o Dr. Renan, cara inteligente, cara estudioso. E olha, esses dias a gente bateu um papo aqui, ó, eu fiquei assim, ó, não tinha nem palavra, né? Fiquei só observando ele falando, ele contando com tanta propriedade sobre o assunto. Falei, cara, esse cara manja do assunto aí. Doutor? Agradeço, Denis. Eu realmente gosto de estudar, gosto muito de ler. Eu acho que isso é um pré-requisito essencial para qualquer pessoa que quer fazer direito. Tem que gostar muito de ler. E você saber a história das coisas é muito importante também, para você conseguir até embasar melhor as suas peças e tudo mais, né? Sim. Então, uma dica aí para quem quer cursar direito: leia muito, mantenha-se informado e também saiba muito bem o que ocorreu no passado. Sim. Tá? Para que a gente possa usar o que aconteceu no passado como parâmetro para a gente não cometer mais os mesmos erros. Sim. E, doutor, é muito doido, né, esse mundo nosso, porque o direito, né, ele passa por atualização, né, todos os anos, quase todos os meses tem Sim, uma lei quase todos os dias, né, uma lei alterou e muda aqui, muda tal coisa. Então, se não estudar mesmo, Sim. Se não ler... assim, a gente não pode também se ater só à lei, né? As pessoas falam assim, mas isso é lei, isso é lei, mas também tem a interpretação da lei. Sim. Sim. E conforme passam o tempo, as interpretações quanto àquela mesma lei, elas mudam. A interpretação nada mais é que o entendimento dos tribunais, o entendimento dos juízes. Sim. E com isso se forma uma jurisprudência que muitas vezes tem força de lei. Então, doutor, agora a gente vai para as perguntas, hein? Eu fiz um roteirinho aqui com algumas questões para você tirar nossas dúvidas.
Então, doutor, agora vamos para as perguntas. Eu fiz um roteirinho aqui. Vocês que estão acompanhando aí, hoje o nosso bate-papo vai ser muito pautado, né, referente ao direito do trabalho. O doutor vai tirar umas dúvidas aqui para a gente. E para começar, eu quero saber, doutor, quando nasceu o direito do trabalho? O direito do trabalho, ele nasceu junto com a Revolução Industrial, tá? Então, a gente tem o nascimento do direito do trabalho a partir do momento que começam a ter as primeiras reivindicações por parte dos trabalhadores, tá? Não que antes disso não existissem trabalhadores, né? Sempre existiram. Porém, no contexto histórico muito anterior a isso, o trabalho ele não era visto com bons olhos, tá? Sim. O trabalho ele era visto como um castigo. Tanto é que quem trabalhava eram os escravos. A imagem do trabalho começou a ser um pouco mais valorizada a partir do Renascimento, tá? Quando as pessoas tinham alguns ofícios, certo? O artesão, o alfaiate, né? O sapateiro, o ferreiro, e essas pessoas começaram a ser vistas, e com a evolução da tecnologia e a Revolução Industrial na Inglaterra, os trabalhadores começaram a se organizar e reivindicar seus direitos, tá? Sim. Por que eles reivindicavam esses direitos? Porque, para você ter ideia, Denis, os trabalhadores naquela época, no século XVIII, entre século XVIII e século XIX, eles tinham jornadas chegavam a ter jornada de trabalho de 16 horas. Meu Deus do céu, dormiam que hora, gente, né? Na verdade, eles não tinham intervalo para nada, eles tinham um intervalo de meia hora para comer alguma coisa, e muitos deles acabavam até morando dentro das fábricas. Eu lembro disso, época da escola, eu lembro disso. Eu li lá na época de história, né? Isso. História, né, doutor? E também não existia uma limitação de idade para trabalhar, tá? Então você via desde crianças até adultos, idosos trabalhando. Para você ter ideia, as primeiras leis de trabalho foram quanto à jornada, que foi estipulado que a jornada de trabalho deveria ser de 12 horas, e se eu não me engano, a segunda lei trabalhista criada foi quanto à idade mínima para começar a trabalhar, que em alguns países era de 8 anos, nossa, e de outros países era 9 anos de idade. Criança, já poderia, né, começar a trabalhar. Então, assim, isso foi o começo do direito do trabalho, certo? Mesmo assim, como você sabe, a gente, né, vê hoje em dia uma criança de 9 anos, 8 anos trabalhando é um absurdo. Sim. O lugar dela é estar na escola, é estar aprendendo, tá? Então, os trabalhadores começaram a criar os sindicatos, que nada mais é que a união deles e a, sim, representação por parte de alguém para reivindicar mais direitos ainda, tá? E com o avanço dessas ideias foi surgindo o direito do trabalho. Bom, então foi a partir desse momento, então, da Revolução Industrial que começaram a ter os direitos dos trabalhadores, tá? No Brasil isso veio a acontecer muito mais tarde, mesmo porque a abolição da escravatura no país foi muito depois do que qualquer outro país, certo? Se não me engano, 1888. Em 1934, a primeira Constituição brasileira que constavam direitos dos trabalhadores. Tá? Antes disso, não existiam direitos dos trabalhadores no país. Não, existia um consenso ali do que era aceitável ou não, mas no papel não tinha nada. Em 1937, depois de uma nova Constituição, foi criada a CLT, que nada mais é que a consolidação das leis trabalhistas, que a gente tem em vigor até hoje, é claro, ela foi atualizada diversas vezes depois disso. Tá? Então esse é o nascimento do direito do trabalho, tanto no mundo quanto no nosso país. E se fala tanto, né, em CLT, né, CLT. CLT. O seu contrato é em regime de CLT, você é estatutário, é servidor público, fala-se muito, né, para ter dessas diferenciações, né,
de como você é contratado na empresa, se ela é pública, se ela é privada. Então, hoje se fala bastante, né, Renan? Sim, a nossa parte do direito do trabalho, ela é muito mais voltada a atender pessoas que são contratadas pela CLT, que é a grande maioria, que é o contrato da empresa privada, certo? Então, a gente se especializou aqui no escritório em atender esse tipo de cliente, que é a relação entre empresa privada e o funcionário. Tá? Os de regime estatutário depende de uma nova análise, é muito mais minuciosa, é uma coisa mais específica. A gente não tem esse know-how aqui, mas a gente acaba pegando os casos também. Sim. E fazemos em regime de parceria com outras pessoas. Bacana, legal. Doutor, vamos lá que tô cheio de perguntas aqui para você, hein? Vamos gastar bastante sua voz hoje, pessoal. Vou sugar o rapaz aqui, hein? Doutor, conta aí pra gente, para que servem as leis do trabalho? Parece uma perguntinha meio óbvia, né? Mas, vindo de um realmente, de um advogado, de um cara que estudou, que está aí há anos trabalhando com isso, você vai poder falar pra gente de uma maneira mais, acho que um pouco mais técnica, né? Do que a gente ouve falar. Sim. Como vocês puderam ver, pelo que eu falei da história do direito do trabalho, existe uma diferença muito grande entre empregado e empregador, certo? Então, as leis trabalhistas, elas vieram para tentar equalizar essa diferença. Então, acho que muita gente já ouviu falar isso que eu vou falar agora, ou até se você é empresário, talvez você pense dessa forma, mas é só o trabalhador que tem direito? Entendeu? Mas espera aí, a gente está numa relação que ela já começa com a balança desigual. Totalmente, né? Sim. Quem é o mais forte da relação? Quem emprega ou quem é empregado? Quem tem uma condição financeira melhor? Quem tem uma influência na sociedade maior? Entendeu? Sim. Então, o direito do trabalho ele vem para equalizar essa balança. As leis do trabalho, elas tentam ao máximo equalizar. Por isso que existem tantos direitos dos trabalhadores. Tá? E mesmo assim, mesmo existindo esse tanto de direito que eles têm, né, existem muitas empresas que ainda hoje transgridem vários deles, e é por isso que tem o advogado trabalhista para amparar o trabalhador e para conseguir esse dinheiro que era devido a ele, ou uma indenização, ou alguma coisa que deixou de ser paga, ou até um assédio que ele sofreu, alguma coisa desse gênero. Que é de direito, né? Que é de direito da pessoa. A gente fica aqui, ó, vou tirar dúvidas do advogado aqui, do doutor, fazer várias perguntas. Meu Deus, eu vou ficar com ele aqui até amanhã cedo, só tirando dúvida, pessoal. Então, vocês imaginam, né? Às vezes a pessoa também não tem dimensão, né? De como é o trabalho também do advogado, né? Sim. Muitas vezes a pessoa acha que é só estar sentadinho, né? Com um terno, né? Numa mesinha, e não é, né? Muito estudo, É muito estudo, tem que se manter sempre atualizado, fazer cursos. Doutor, esses dias você fez um post no seu Instagram, só para lembrar vocês, pessoal, o doutor aqui também, ele é influencer digital, viu? Ele cria conteúdo lá, ele deixa a gente sempre atualizado das informações, seja alguma alteração de lei, seja alguma aprovação de lei, então ele sempre atualiza os seguidores dele lá, e eu sou um dos seguidores, então fico sempre acompanhando tudo. Então, doutor, eu vi que você postou esses dias atrás um post falando sobre os 3 direitos de todo empregado. Gostaria que você falasse aqui pra gente quais são esses 3 direitos. Na verdade, esse post é um resumo, né? Sim, um resumo. Porque se eu for falar de todos os direitos que os empregados têm, eu vou... Vai até amanhã, né? falar muita coisa aqui. Se eu não me engano, naquele post, eu falei sobre o intervalo entre jornadas, tá? O que quer dizer isso daí? É o tempo mínimo que a pessoa tem para terminar uma jornada e iniciar outra, que é de 11 horas. Se você não tem respeitado esse descanso de 11 horas, se o teu chefe não respeita isso, ele está transgredindo essa regra, certo? É claro,
Se por convenção coletiva nada mais é que sindicato com empresa, Sim. for estabelecida alguma coisa diferente disso para alguma categoria específica, é um caso específico. A gente está falando de regra geral aqui, Sim. tá? Então, na regra geral é isso. Tem que ser respeitado essas 11 horas de intervalo entre o final de uma jornada e o início da outra, tá? Eu falei também sobre as verbas de fundo de garantia não podem ser descontadas do holerite do funcionário, tá? Muita gente chega até mim com essa pergunta. O patrão pode descontar o fundo de garantia do meu salário? Não. Isso me gerou dúvida mesmo. Quando você postou, eu falei assim, eu fiquei, nossa, tentando entender, sabe? Não é descontado. Fundo de garantia, ele é a mais, tá? É 8% a mais que é depositado numa conta que tem na verdade, leva o número do PIS da pessoa, se não me engano, nessa conta. É o número do PIS. Né? Então, é depositado a mais. Então, vamos supor, você ganha um salário mínimo. Não desconta desse salário mínimo. Né? Na verdade, recolhe-se 8% sobre o valor do salário mínimo que vai ser depositado na sua conta do fundo de garantia. Então, em cima desse salário. Isso. Não pode ser descontado desses 1.220, por exemplo, que é o valor do salário mínimo, né? Então, não pode ser descontado isso daí. É a mais. Então, doutor, na verdade, que pode ser descontado, eu lembro que hoje eu não sou mais CLT, mas quando eu trabalhei em CLT, vinha descontado contribuição, né, do INSS. INSS, tá tudo bem. Imposto de renda, caso você atinja, sim, né? INSS, imposto de renda, pode ser descontado. Em alguns casos, pode ser descontado o plano de saúde, conforme for convencionado com a empresa, que normalmente a empresa paga uma parte do plano, o funcionário paga outra parte, dependendo da empresa. Sim. Isso daí depende da concordância já do funcionário. Eu acho que também plano de aposentadoria, previdência privada, também pode ser descontado, desde que também concordado pelo funcionário, tudo. Né? Então, a regra do desconto mesmo é INSS e imposto de renda. O resto que for descontado é só se tiver combinado com o funcionário. Tá? A outra coisa que eu falei também nesse post é sobre que todas as verbas têm que constar no lerite. Tá? Algumas pessoas me procuram falando que elas recebem comissão, né? E essas comissões de venda, elas não entram no holerite. Não entra? Não. Isso é uma reclamação delas, certo? Por quê? Porque o patrão ele quer economizar, então ele vai pagar a comissão por fora. Só que pagar a comissão por fora é errado, tá? Então, tudo que você recebe, tudo que for vinculado ao seu contrato tem que constar no seu holerite. Se você recebe comissão, tem que constar no seu holerite. Por quê? Porque isso vai influenciar no cálculo do seu 13º, no cálculo das suas férias, no quanto o patrão recolhe de fundo de garantia para você e tudo mais. Entendeu? Sim. Então, as pessoas às vezes acham assim, não, mas eu ganho por fora, só que daí eu não recolho mais de INSS, eu não recolho mais não sei o quê. Entendeu? Acho que está em vantagem, né? Acho que está em vantagem, mas está em desvantagem. Está em desvantagem. Com certeza está em desvantagem. Porque a hora que você for lá sacar seu fundo de garantia para alguma coisa, você não vai ter o valor que deveria ter. Na sua férias, seu 13º, você vai receber livre sem a comissão. Não vai ser feita essa média dos últimos 12 meses de comissão para te remunerar de maneira adequada. Então, a comissão deve sim constar no holerite. É um direito do empregado. Se a gente for analisar, né, doutora, a própria comissão, não sei, posso estar falando besteira, mas força, né, força até mais o funcionário trabalhar até um pouco mais, né? Sim. Eu vou trabalhar porque eu preciso, dependendo se for venda, eu preciso vender muito, que tem meta, eu preciso vender para conseguir ter esse dinheiro, né? Com certeza. É um regime de trabalho bom, né, para a empresa assim, que trabalha principalmente
com vendas, atingimento de metas e tudo, a comissão é uma boa. Ela incentiva o funcionário a produzir mais. Sim. Mas o patrão tem que ter consciência que ele vai ter mais gastos conforme a pessoa vender mais. Isso tem que estar incluído no custo dele. Pagar por fora é muito fácil. Sim. Né? Você vai ter uma redução de encargo muito grande para a empresa. E é isso que não deve ser feito. Sim. Então, doutor, só para a gente recapitular aqui, se você estiver trabalhando, se você perceber no seu lerite que tiver desconto de fundo de garantia, não está legal, está errado. Tá errado. Então deve fazer o quê, doutor? Se você trabalha com comissão não consta, está errado. Se você não cumpre uma jornada, aí um intervalo entre jornadas de 11 horas no mínimo, está errado. Tá? Então, se você tem direitos, são transgressões por parte do empregador que podem ensejar até a demissão por justa causa por parte do empregado. Nossa. Tá? Mas essa demissão por justa causa por parte do empregado é uma coisa meio complicada também. Tá? Algumas pessoas me procuraram já para isso, que eu cheguei a falar que a falta de recolhimento do fundo de garantia, tá? A falta de recolhimento de INSS, falta de registro na carteira, não respeitar horário mínimo de almoço, são diversos casos que você pode solicitar judicialmente a demissão por justa causa. Você, empregado, pode solicitar por justa causa, certo? Porém, é um processo. Ele vai demorar de 1, 2, 3 anos, depende de quanto tempo aí. E talvez não seja tão vantajoso. Então, eu sempre aconselho meus clientes a tentar fazer um acordo com o patrão, né? E hoje, com a reforma trabalhista, existe a possibilidade de fazer um acordo, e isso melhora bastante também, até para as empresas, né? Antes, muitas pessoas faziam um acordo, um tipo de acordo que era ilegal, Sim. Tá? Que continua sendo ilegal para quem faz, tá? É bom deixar avisado. Aquele negócio de fazer o funcionário devolver os 40% da multa do fundo de garantia é irregular. Já passei por isso, viu? Né? Já passei. Já tive que fazer esse tipo de acordo, sim, de ter que devolver. Você fala, mas eu vou devolver por quê? Sim. Mas é aquela maneira, né, doutor? Igual você estava falando. Naquele momento eu precisava daquele dinheiro. Sim. Eu precisava daquilo, ia me salvar naquele momento. Então, vou tirar 40%? Você hoje pode fazer esse acordo, mas aí o funcionário tem que devolver 20%. 20%. 20%. Na verdade, não devolve, né? Você faz o acordo... Você deixa de receber, né? Você recebe 20% da multa 20%. só. Porque foi feito a rescisão por acordo. Sim. Tá? Mas aí você tem seu fundo de garantia liberado, você pode receber seguro-desemprego, entendeu? Eu me recordo muito, doutor, época que eu trabalhava, essa questão, vamos supor, você já está insatisfeito no seu trabalho. Sim. E você não quer ficar mais. E daí tem aquela questão, se você pedir a conta, porque as coisas deram uma mudada agora, né? Graças Sim. a Deus nas leis aí. Mas enquanto eu trabalhava era assim, se você quiser, peça a conta. Mas peça a conta e você tem que cumprir o aviso prévio. Sim. Porque se você não cumprir o aviso, vai descontar do seu salário, vai descontar isso, vai descontar aquilo. Na moral da história, você é com uma mão na frente, uma mão atrás, ainda você é como ingrato, porque, né, você saiu da empresa, enfim. Então acontecia essas coisas. Mas que bom que hoje em dia, né, tem alguns outros meios, né? Hoje Sim. Consegue, acho que essa flexibilidade mesmo, eu acho que as pessoas, né, o próprio empregado e empregador tem, né, e muito conhecimento também hoje. Sim. Eu acho que hoje, doutor Ana, você vai poder falar até melhor, hoje eu acho que a gente tem muito acesso à informação. Eu acho que ajuda bastante, né? Se a gente souber usar ela, né? Assim, a era digital trouxe uma capacidade da gente consumir informação muito rápido. Então, sim, tá tudo aqui, tá na ponta né, do seu dedo aqui. Isso aqui é um instrumento de trabalho, você sabe poderoso, disso, como né? Eu sei, é um puta de um instrumento de trabalho, ele é muito bom, desde que você saiba usar ele, certo? E também, se você souber, se tiver dúvidas, tem muitas pessoas que podem tirar sua dúvida
através do Instagram, alguma coisa assim. Você vê um artigo ali, por exemplo, que eu publiquei ou que algum outro colega publicou e tirou sua dúvida ali, Sim. entendeu? Você tem um acesso maior ao advogado, você tem acesso maior à informação, qualquer que seja, através do Google, por exemplo, você procurar ali, entendeu? E a pessoa também não precisa ser muito, como eu posso falar, pode ser leiga, né? Ela não precisa Sim. saber muito, desde que consiga, vamos supor, você vê um conteúdo e você conseguir ler, conseguir entender. Não, eu não vou conseguir entender da mesma maneira que você vai entender, né? Você é estudado, você é formado, né? Mas assim, só o fato da gente ler ou ouvir, vamos por exemplo, quando você faz um vídeo, né? Quando você fez o vídeo falando do desconto do FGTS no Lerite, então, que nem eu falei, eu já não estou mais em CLT no momento, mas eu fiquei pensando, será que descontava no meu Lerite? Depois eu falei, acho que não. Mas eu fiquei pensando, sabe quando ligou aqui, ó, ligou uma anteninha, assim, falei, será que descontava ou não descontava? Na verdade, provavelmente o que gerou essa dúvida em você é que no Lerite vem ali o fundo de garantia, mas ele não é descontado, ele é a mais. Entendeu? Ele tá ali o valor do fundo de garantia, mas é o valor que vai para sua conta. Entendi. Lá do fundo de garantia. Entendi. Algumas empresas colocam, outras não, mas o correto é você colocar. Aí você informa para o funcionário, ó, esse valor aqui é para a conta lá que vai. Muito interessante. Então, pessoal, quer conteúdo legal, ó, segue o Dr. Renan aqui, ó, tá passando aqui embaixo, hein? Doutor, eu gostaria que você explicasse para todo mundo aí que está assistindo, falasse, na verdade, de uma maneira meio breve, porque senão eu vou tomar todo o seu tempo e a gente vai ficar aqui até amanhã gravando. Eu, para mim, não tem problema, que vai ter conteúdo até o final do ano. Mas não é o intuito, né, doutor? A gente pode fazer outras, né, depois, né? Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre acidente de trabalho. Muita gente tem dúvida, né, de como proceder. O que você pode falar para a gente sobre esse assunto que é tão popular, né? E tão, como que eu posso falar? É tão atual, é tão popular, se fala há muito tempo sobre acidente de trabalho, muita gente já se acidentou em empresas aí, então eu queria que você tirasse essa dúvida para a gente. Sim. O acidente de trabalho, para começar, algumas empresas tomam algumas atitudes erradas. Algumas empresas deixam de abrir a CAT, tá? Que é o comunicado de acidente de trabalho. Esse dado ele é muito importante, esse documento ele é muito importante também, tá? Porque é a partir dele que vem os direitos dos trabalhadores, tá? Em caso de afastamento, alguma coisa desse tipo. Então, a empresa deixa de comunicar, às vezes, a CAT, porque a pessoa foi um acidente leve, ficou 2, 3 dias afastado e não abriu o CAT, mas tem que abrir, é obrigatório. Tem que abrir. Tem que abrir. Se não abrir, a empresa pode ser multada numa fiscalização do Ministério do Trabalho. Olha. Tá? Então, é obrigatório a abertura de CAT para qualquer tipo de acidente de trabalho. Isso gera muita dúvida nas empresas. Acho que é um questionamento que vem muito mais de empresa para mim do que de funcionário. Tá? De funcionário, quando vem até a mim, quando chega até um advogado, já é porque ele se acidentou e a empresa não está querendo colaborar com ele com alguma coisa, ou mandou ele embora, porque depois do acidente de trabalho a pessoa tem uma estabilidade. Então, Denis, a estabilidade do empregado é de 12 meses após a emissão da CAT. Independente de ele ter recebido ou não o auxílio acidente, tá, do INSS. Então, a partir do momento que emitiu a CAT, que fez essa emissão, esse comunicado de acidente de trabalho, o funcionário tem uma estabilidade de 12 meses. Nossa. Então, se ele for demitido nesse período, ele deve ser indenizado. Então, pode ser por isso, né? Pode ser por isso que às vezes as empresas evitam até de emitir essa CAT, né? Porque muitas vezes eles não querem mais aquele colaborador. Por isso que ele fala assim, não vai ficar mais de 15 dias afastado, então não emite a CAT. Sim. Tá, mas é obrigatório. É obrigatório. Se houver uma fiscalização e for constatado, ou através de uma denúncia, uma fiscalização mesmo, de qualquer forma, se for constatado que não foi emitido uma CAT no acidente de trabalho, a empresa é multada. Sim.
Doutor, deixa eu só pegar esse gancho. Eu me recordo de ouvir falar até um exemplo. Eu me acidentei, eu trabalho numa empresa, às vezes eu vou passar para um hospital. Sim. O hospital tem que fazer essa notificação Sim, do acidente de trabalho. isso. Não dá para eu chegar, vamos supor, eu cortei meu dedo lá, eu chego no médico, não, eu estava jogando bola. Não, mesmo que eu tenha me acidentado lá na empresa, né? Então eu Sim, lembro de ter ouvido isso. Isso. A gente teve um caso aqui recente. Inclusive, o cliente terminou de mandar a documentação para a gente agora. O funcionário ele não estava registrado, tá? Esse caso de Diadema. Funcionário não registrado, uma indústria química, não usava EPI. Meu Deus. Tá? Não era nem fornecido o equipamento de proteção individual para ele. E ele se acidentou com um produto químico, ele queimou a mão e a barriga. E depois disso, para dar uma amenizada nas coisas, a empresa pagou alguns gastos dele de hospital, pagou o salário dele, tudo. Só que o próprio hospital já fez a emissão de CAT, mesmo ele não estando registrado. E com base nesse documento que o hospital fez de emissão de CAT, mesmo ele não estando registrado, conforme as informações que ele passou para o hospital fez a abertura de CAT e a gente vai conseguir ter respaldo para entrar com um processo contra essa empresa, porque ele se acidentou. E depois, para você ter ideia de como as empresas agem de maneira incorreta, né? Depois disso, eles contrataram ele, fizeram o contrato dele, contrato de experiência em 90 dias, e no final dos 90 dias eles mandaram ele embora. Nossa, o cara se acidentou, Sim. Não tinha registro, não abriram, né, o CAT, então ajudaram com algumas despesas. Sim. E fizeram isso com o menino. Isso. E agora a gente vai lutar pelos direitos dele. E vão conseguir. Sim. Se Deus quiser, né? Não, isso aí, com certeza. Vai, com certeza. E por isso que é importante, né, doutor? Até trouxe essa questão do hospital, porque eu ouvi muito, eu lembro, algo quando você chega, porque o hospital lá tem essa ética, essa questão, né? Muitas vezes uma violência doméstica, um abuso, um estupro, ou um acidente de trabalho, tudo. Tem obrigação, é dever. Sim. Isso está nas regras, né? Dependendo, no meu caso, né? Estatuto da Criança e Adolescente, seja qual for, isso tem que estar, isso faz parte. Se você se machucou, chegou até o hospital, eles vão perguntar, como você fez isso? Foi no meu trabalho. Não importa se você está registrado ou não, eles vão fazer esse registro lá. Maravilha. Doutor, vamos pular para a próxima pergunta, hein? No dia 8 de março deste ano, o nosso excelentíssimo presidente sancionou, né? O retorno da gestante ao trabalho. Gostaria que você contasse aí para as mulheres grávidas aqui, não grávidas também que estão nos acompanhando, se isso se tornou obrigatório, de que maneira será feito isso? Porque a gente estava em época de pandemia, né? Sim. Então, algumas coisas mudaram. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, tirar essa dúvida aí de como que ficou agora. Então, obrigatório não é, tá? A lei, ela permite que a empresa chame de volta as gestantes, né, para trabalhar presencialmente, tá? É uma permissão. Se a empresa vai fazer isso ou não, é por conta dela, tá? Se ela quiser, por precaução, manter as gestantes em trabalho em home office, se isso for preciso, se for possível, né? Possível. Que é o problema das empresas. Se for possível, e se ela achar que está dentro do esperado para ela o resultado da gestante trabalhando em casa, não vejo problema nenhum ela manter dessa forma. Porém, se alguns serviços não tem como você fazer em home office, então nesse serviço provavelmente a empresa ela vai acabar convocando de volta essas gestantes, porém, para ser convocada, ela tem que cumprir alguns requisitos, tá? Quais são esses requisitos? Esquema vacinal completo, tá? Então ela tem que tomar primeira, segunda e terceira dose da vacina. Só após ter sido completamente imunizada, ela pode retomar o trabalho presencial. Antes disso, ela não pode, tá? Você fala, mas Renan, e as pessoas que optaram por não se vacinar? Tá? Daí, nesse caso, ela pode retornar ao trabalho e assinar um termo de responsabilidade. Tá? A empresa,
entrega um termo de responsabilidade que ela, por conta própria, não quis se vacinar e está retornando ao trabalho presencial. Isso é muito importante para a empresa, tá? Ter esse termo de responsabilidade para que nenhuma coisa aconteça com a empresa depois. Sim. Tá? Algumas empresas me perguntaram o seguinte, Renan, tem uma funcionária que ela só tomou a primeira e segunda dose, ela pode voltar? Não, nem com termo de responsabilidade. Tá? Se ainda não está no prazo dela tomar a vacina, aguarda ela tomar a última dose da vacina, que é a terceira dose, para ela retornar ao trabalho. Antes disso, não. Antes disso, não. Então, assim, a lei, eu acho que eu não vejo com maus olhos, apesar de acho que ter sido sancionado num dia um pouco infeliz, que foi no Dia da Mulher, né? Sim. Eu não vejo com maus olhos, porque a gente realmente acredita que a gente já está no final dessa situação. Né? Amém, amém. Horrível, e também os empresários, as empresas precisam dessas pessoas trabalhando lá, né? Sim. Então a gente tem que entender também um pouco o lado do empregador nesse caso, tá? Legal. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Agora não tem nada a ver com os temas que a gente fez. Agora é uma coisa mais leve, mais tranquila, né? Eu gostaria de saber, se você não fosse advogado, o que você gostaria de ser? Olha que pergunta. Nossa. A gente sempre tem sonhos, né? A gente sempre tem sonhos. Sim. Olha, eu acho que se eu não fosse advogado, seria dono de um restaurante ou cozinheiro, alguma coisa dessa coisa. É mesmo? Eu gosto muito de cozinhar. De cozinhar. Gosto. Já fiz diversos cursos, gosto muito de cozinhar. Eu acho que eu teria um restaurante. Aliás, é um sonho que eu ainda vou colocar em prática mais para frente, mas por prazer. Por prazer, por hobby. Isso. Eu gosto muito do que eu faço hoje. Tá? Não abriria mão jamais de trabalhar com o direito para ter um negócio desse tipo. Um restaurante e tal, mas mais para frente nada impede, né? Não, claro que não. De ter um lugar, imagine você ter a possibilidade de ter um lugar ali, você falar, nossa, esse restaurante é meu, e você ter feito o cardápio. Legal, nossa, isso é muito legal, cara. Deve ser muito bom, né? Deve ser muito bom. E hoje a culinária também, ela expandiu de uma maneira, né? Hoje é uma coisa tão grandiosa. Principalmente na televisão, a gente vê aí os programas, né? Sim. Ou mesmo nos restaurantes, quando a gente vai. Eu gosto também de comida, então... Eu vi que eu peguei você de surpresa com essa resposta, né? Mais ou menos. Pegou... Não, porque você pega assim, advogado e culinária, né? Você fala, não céu, tem nada a ver, chefe de cozinha e o advogado. Sim, eu gosto muito. Gosto bastante. Mas é legal, você sabe que quando a gente tem sonhos, eu acho que os sonhos da gente, eles são distintos mesmo, né? Da advocacia e ser chefe de restaurante, ter um restaurante. Mas se a gente pegar, analisar isso no futuro, igual você falou, você pode realizar esse sonho, ter o seu restaurante, ter o seu próprio restaurante, né? Ser chefe, continuar advogando, advoga o dia inteiro, aquele estresse, depois vai para o restaurante. Depois vai estressar na cozinha. Viu? Faz aquele... Daí você vai cozinhar? Boa. Por que não? Você pode cozinhar também, mas o dia que você é cansado, você fala, traz aquela comida que eu gosto, abre uma cerveja, um vinho e eu vou relaxar aqui agora. E é por minha... Daí você fala assim, e é por minha conta, viu? Você fala assim, é por minha conta. É isso daí. Legal. Renan, geralmente, em todas as entrevistas que eu faço, hoje você é meu segundo convidado aqui do meu programa Denis Ribeiro Entrevista aqui no YouTube. Estou muito feliz mais uma vez e honrado com a sua presença aqui. Anteriormente eu fazia lives, né? Lives no Instagram. Não que eu deixei de fazer, mas eu pensei nesse formato que eu acho legal, eu acho essa coisa do pessoal mesmo. Você olhar no olho da pessoa, conversar, eu acho que é muito legal. A gente fica nervoso para falar, a gente soa, a gente gagueja, e depois a gente edita tudo, mas fica super legal. Então eu quero saber de você, Dr. Renan Pazianotto, quero saber na sua visão, é uma pergunta difícil, viu? As pessoas ficam meio travadas quando eu faço essa pergunta. Eu gostaria que você me contasse quem é o Renan Pazianotto, da sua visão, de como você se enxerga. Eu acho muito legal essa pergunta. Quem é o Renan Pazianotto?
Nossa, isso aí eu não ensaiei não, hein, Denis? É difícil falar da gente, né? Mas não tem como ensaiar. É você Não. falar de você. Quem é o Renan? O que o Renan sonha? O que ele representa? Seja para a família, para a sociedade, para você mesmo, pessoal. É difícil É mesmo. difícil. Quem é o Renan? Renan é um cara que sonhou, acreditou no sonho, largou o banco, uma carreira no banco que eu tinha, para viver o sonho, concretizar o sonho através do meu escritório próprio e de defender o direito das pessoas, né? E assim, eu não parei de sonhar. Esse é só o começo, né? E é por isso que eu tento o tempo todo estar me através agora das plataformas, das redes sociais, né, trazendo essa diferença de atendimento, esse diferencial de atendimento, né, para os meus clientes, que é a possibilidade de um atendimento virtual 100%, e também fazendo as minhas, escrevendo os meus artigos, fazendo meus vídeos no Instagram e informando as pessoas o direito delas, né? E o advogado ele não pode fazer propaganda, ele pode informar a pessoa. Isso está no nosso código de ética, né? Então a gente leva sempre um conteúdo informativo para as pessoas, para poder deixar elas por dentro do direito, e querendo ou não, dali surgem clientes também. Sim. E assim, eu precisava que as pessoas mudassem a imagem que elas tinham de mim de bancário. E a rede social ajudou muito nisso, entendeu? Porque poucas pessoas sabem que eu era formado em Direito desde 2012. Olha só. Porque eu nunca exerci aqui na nossa cidade, e o pouco que eu exerci foi dentro do banco, entendeu? Então, eu precisava que soubessem, não, Renan não é mais bancário, o Renan é advogado. E a melhor forma de eu conseguir isso foi através da rede social, e tem me dado um resultado muito positivo. Então, assim, o meu sonho, ele não acabou. E a gente está em expansão. Graças a Deus, o escritório está indo muito bem. Amém. Graças a Deus, amém. E a gente quer continuar crescendo cada vez mais e atuando cada vez mais em várias áreas do direito. E é por isso que provavelmente em breve a gente vai contratar mais pessoas para trabalhar aqui com a gente também. Opa, olha, pessoal, isso é muito bom, hein? Sim. Isso é muito bom. Com certeza. A gente quer sempre expandir, crescer, e eu sempre tive essa visão mais empreendedor, né, não só de advogado, né? Porque eu quero ter um escritório grande, né? Eu quero ser referência em direito do trabalho. Então, eu me porto como uma referência em direito do trabalho para que as pessoas me procurem. Sim. Só que eu não quero ser só referência em direito do trabalho, eu quero que o meu escritório seja referência em mais áreas do direito. Com certeza. Para que eu possa atender cada vez mais pessoas e crescer cada vez mais o meu negócio. Com certeza. Que é o meu escritório. Sim. É isso. E, doutor, eu fiquei prestando atenção na sua fala. Você falou que você gosta de empreender, né? Sim. E a gente falou de sonhos. E um dos seus sonhos também é ter, né, um restaurante. Sim. E de alguma maneira ou outra também é empreender, né? Porque, sim, com certeza. Então, quer dizer, tá na sua veia aí. Tá. Então, que você realize todos os seus desejos. Agradeço. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui. Fiquei muito feliz, muito honrado mesmo de você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Eu desejo você também todo o sucesso no seu novo sonho. Né? Eu sei que essa não é a sua profissão. Não. Né? Esse é um começo para você. Então, eu desejo que você cresça muito, que seu canal cresça muito, que a gente possa ainda ter
amizade, e mesmo quando você tiver trocentos mil seguidores, você me convide. Lembra assim, não, o Renan foi meu segundo entrevistado. Mas e eu lembro, viu? Eu tenho uma memória afetiva que é uma coisa muito doida. As pessoas falam, mas você lembra de datas? Eu falei, eu lembro de datas. E hoje, pessoal, vocês estão assistindo, até brinquei com o doutor aqui, ó. Tá vendo essa mesa maravilhosa aqui, ó? Falei assim, que a gente tem que sonhar, né? Falei, ó, já imagino aqui, ó, com meus patrocinadores, a gente assinando contrato, o doutor Renan auxiliando e tal, ó, vai assinar, olha essa cláusula aqui, porque se a gente não sonhar, né, doutor? O que a gente vai fazer da vida se a gente não sonhar? É isso daí. E o mais importante do sonho é a gente, assim como eu, acho que você sonha alto também. Sonho, claro. Né? Mas a gente tem que ter sempre em mente que o sonho se constrói dia a dia. Dia a dia. Então, todo dia a gente tem que ter uma rotininha ali, ó, de plantar a sementinha, planta a sementinha, planta a sementinha. A hora que você vê, você está colhendo muito. Sim. Muito. Então, essa é a minha dica para quem está começando no direito, não só no direito, em qualquer área. Se planeje, né? Ali estipule uma rotina para você. A minha rotina ela é extremamente movimentada, né? Eu compartilho isso no meu Instagram também. Então, assim, eu tenho o meu horário para brincar com o cachorro, eu tenho meu horário para almoçar, eu tenho meu horário para ler, eu tenho meu horário para ler livro, eu tenho meu horário para ler informação. Eu tenho meu horário para estudar, certo? Porque o livro que eu leio daí já não é o livro ligado a direito. A informação que eu busco já é de atualidades, tá? Eu tenho meu horário para estudar conteúdo jurídico, eu tenho meu horário para produzir conteúdo para a internet, eu tenho meu horário, eu tenho minha agenda, que não está disposta ali. Então, se você for hoje perguntar, a maior parte da minha manhã é livre, porque eu procuro não atender ninguém de manhã. Tá? Sim. A minha agenda é mais para tarde mesmo, de atendimento no escritório, porque a parte da manhã eu me dedico a outras coisas que também são voltadas ao escritório, mas é a produção de peças, né? Petições iniciais, contestações, recursos, ou confecção de parecer, tudo mais, e estudar também isso. E também, daí, quando eu estou aqui, eu procuro fazer a produção de conteúdo para a internet. Né? No começo, para quem está começando, persista. É difícil, que dá pessoal, resultado, mas assim, você vai lá, você vai gravar trocentas vezes, você vai gaguejar, como a gente já gaguejou diversas vezes aqui hoje. Sim. Mas, depois você vai ali plantando sua semente, você vai colher muita coisa. Sim. O que você não pode fazer, que a gente faz muito, porque a gente é ser humano, a gente se auto-sabota muito, né? Porque assim, a gente tem uma mania de perfeição, né? Sim. A gente quer que fique perfeito, mas a gente é humano. Exato. Certo? Exato. Então, é normal que no começo você ainda gagueje ou fale de uma forma um pouco mais travada, mas depois você vai se desinibindo e fica cada vez mais fácil você produzir conteúdo. E pessoal, quero falar para vocês uma curiosidade aqui, ó, porque a gente está falando agora sobre internet, sobre essas ferramentas, e foi através da internet que eu conheci o Renan. A gente se conheceu pela internet. Eu acho que ele apareceu no meu feed, eu acho que alguém compartilhou, não lembro. Daí eu fui lá, comentei, já adicionei, ele me aceitou. Então a gente troca figurinha lá, comento lá nas coisas dele. Eu acho que tem muita relevância, né? Igual eu falei, a gente vê um vídeo, a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, será que é isso, não é aquilo? Então, doutor, continue, viu? Continue fazendo vídeo. Vou continuar assim. Continue porque a gente gosta, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem, com certeza. E eu sempre acompanho lá e vou continuar acompanhando. Então, mais uma vez, obrigado. Te desejo muita sorte. Eu que agradeço. Que seu escritório expanda cada vez mais, mesmo que você possa empregar muita gente. E que, de fato, você seja a referência mesmo aqui em Capivari, na região, né? Ou quem sabe uma cidade até muito maior que Capivari. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E que você seja referência e tenha muito sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado, meu amigo. Obrigadão. Valeu. É nóis. Agora já pode dar mão, né? Agora pode. Pessoal, já se inscreve no meu canal.
ativam as notificações e fiquem ligados que toda semana vai ter um convidado novo aqui, hein? Beijo, pessoal. Tchau, Fiquem com gente. Deus. Obrigado.